aparece meu rosto direito, mas faz parte, tá, gente? Vocês lembram onde que a gente parou aqui nos slides? Se eu não me engano, a gente foi até aqui, certo? Na parte das leis ponderais. Aí o que era importante a gente começar a entender das leis ponderais? Foi proposta desde a antiguidade, desde o tempo dos alquimistas, essa frase aqui popularmente anunciada por Antoine Lavoisier, mas ele foi quem popularizou essa frase, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? Vocês também já apresentaram sobre Lavoisier, já estão super craques aí nesse conceito. Bem, a lei da conservação das massas, o que ela diz? Que em um sistema fechado, com mercúrio e oxigênio, o qual, antes de ser submetido ao aquecimento, teve sua massa determinada. Após aquecimento, Lavoisier obteve mercúrio metálico, que também tiveram suas massas identificadas. Então, olha como é que foi a reação. De mercúrio mais oxigênio, com aquecimento formando o óxido de mercúrio vermelho. Tá? Então, aqui tem uma ideia do experimento do Lavoisier, que no caso tem calor, gás oxigênio, mercúrio metálico, e formando aqui do outro lado da seta o óxido de mercúrio vermelho. Assim, denomina-se elemento químico como sendo o conjunto de átomos de mesmo número atômico. Foi o Berzelius, em 1814, que introduziu na química a escrita simbólica que é muito utilizada até hoje, tá? Adotando a representação gráfica do elemento, utilizando a letra inicial maiúscula, seguindo de outra letra minúscula do nome do elemento. Por exemplo, o cálcio, ele é representado pela letra maiúscula C e a letra minúscula A. E o sódio é representado pela letra maiúscula N e letra minúscula A. Então, de acordo com a IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a massa atômica do átomo é expressa em unidade de massa atômica U. Tá? Então, o isótopo do átomo de carbono C mais comum, com massa igual a 12, ele foi utilizado para determinar o que é uma unidade de massa atômica. Então, como que foi essa divisão aqui, ó? Foi um átomo de carbono 12, ele foi dividido em 12 partes iguais para se obter uma unidade de massa atômica. Ó, o isótopo do átomo de carbono C mais comum, com massa igual a 12, é o que foi utilizado para determinar o padrão de uma unidade de massa atômica. E um U equivale a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, um valor bem pequeno mesmo, viu, gente? E o nosso conceito de massa molar. A massa molar é uma grandeza física representada pelo M maiúsculo. Ela pode ser definida pela massa de uma substância determinada, dividida pela quantidade dessa substância, resultando assim na unidade gramas por mol, G por mol, ou gramas vezes mol a menos 1. Esse mol a menos 1 significa que é gramas vezes 1 sobre mol, tá? É só isso que muda, não muda mais muita coisa, não. E aqui a gente vai treinar alguns exemplos de como que aparecem essas massas molares aqui, ó. No caso, a massa molar de alimento é dada pela massa atômica expressa em gramas por mol. O hidrogênio, a gente tem que a massa atômica do hidrogênio é igual a 1. Então, a sua massa molar é 1 grama por mol. Já para o carbono, a massa atômica dele é 12 unidades de massa atômica. Então, sua massa molar é de 12 gramas por mol, tá bom? Então, vamos fazer esse exemplozinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Talvez eu consiga, sabia? Ó, eu consigo escrever aqui, ó. Ó, são dadas o CO2 e o C6H2, certo? Eu queria uma caneta um pouquinho mais... Vou dar uma azul aqui. Então, ó, como é que eu faço para determinar a massa molar do CO2 e do benzeno aqui, que é o C6H6 ou benzeno, tá, gente? Só pela fórmula aqui, vocês têm que saber que o C6H6 é o benzeno já, tá? Ó.
Então, o carbono, eu tenho um átomo de carbono aqui no CO2, tá? Então, e eu sei que a massa molar dele é 12 unidades de massa atômica. Então, vai ser 12 vezes a quantidade de átomos de carbono. No caso é 1, tá? Porque só tem um átomo de carbono. Já o oxigênio é 16, a unidade de massa atômica dele. Então, vai ser 16 vezes a quantidade de átomos de oxigênio. A quantidade de átomos de oxigênio é 2. Então, 16 vezes 2. Certo? Então, ó, o carbono aqui vai dar 12. E o oxigênio, ó, tem 2 oxigênios aqui, tá? Essa multiplicação dá 32. Somando aqui, para eu descobrir a massa molar do CO2, eu chego que a massa molar dele é 32 mais 12, que dá 44 gramas por mol. Beleza, gente? Então, como é que eu vou fazer aqui para o benzeno? Podem fazer aí, tá? No caderno de vocês, coloque a quantidade de carbono, quantidade de oxigênio, de hidrogênio, façam a multiplicação e somem para você ver a massa molar deles, tá? C6 e o H6. Então, ó, o carbono é 12. E tem 6 átomos de carbono. Então, é 12 vezes 6. O hidrogênio, ele pesa 1 grama por mol, tá? É o elemento químico mais leve. É o mais elementar de todos, é o hidrogênio. Por que ele é o mais elementar de todos? Porque ele tem número atômico igual a 1. Então, significa que ele tem um elétron na sua eletrosfera, tá? Por isso que ele é tão usado na química quântica, porque ele é o átomo mais simples de você trabalhar com seus dados quânticos, tá? E, no caso, então, o peso molecular do hidrogênio é 1 e tem 6 átomos de hidrogênio, então, vezes 6 também, tá? Certo, gente? Já fizeram as continhas aí? Então, 12 vezes 6 dá 72, e 1 vezes 6 dá 6. Fazendo a soma, eu chego aqui, ó, que o Mzão, que é essa massa molar do C6H6, assim é a forma que eu mais represento, tá? Quando eu faço a massa molar de determinado elemento, coloco o Mzão e o composto um pouco mais menorzinho, assim, do lado, tá? É igual a 78 gramas por mol. Certo, gente? Então, ó, entre o benzeno e o CO2, eu posso afirmar que a massa molar do benzeno é maior do que a massa molar do CO2, principalmente porque ó, aqui tem só um átomo de carbono e aqui já tem 6 átomos de carbono, 6 vezes mais quantidades de carbono por 1 mol de substância, tá? Então isso faz bastante diferença também. Bem, vamos organizar um pouco esse conhecimento que a gente teve nessas últimas 2 aulas aí. Vocês estão conseguindo relacionar a história do Antoine Lavoisier com esses cálculos estequiométricos que a gente está fazendo? Vocês conseguiram entender que na história do Lavoisier e do Priestley, eles também mexiam com essas unidades de massa diferente, que eles também tinham que fazer cálculos químicos para determinar, para embasar muito as pesquisas deles, e que parte da pesquisa científica envolve também fazer esses cálculos, envolve também conseguir interpretar certos símbolos, conseguir interpretar dados, mas também essa apropriação da linguagem da química, e no caso também uma linguagem alquímica, que
que no caso esses cientistas eles desenvolviam naquele tempo? Eles conseguiram relacionar essas coisas? Deixa eu dar uma Sim. olhadinha no chat. Ah, legal. Esse segundo momento é mais para a gente conversar mesmo. E é bom que esteja fazendo sentido, tá? Qualquer coisa vocês podem conversar para a gente ir um pouco mais devagar, para a gente ir um pouco mais tranquilo. E, bem, vamos passar para frente para a gente aprender mais algumas definições científicas para introduzir vocês um pouco mais nesse universo da química, tá bom? Ah, por exemplo, aqui, ó. Vamos. Eu quero ver o que vocês estão. Vocês estão vendo só os slides ou estão vendo mais algumas coisas ao mesmo tempo? Só os slides agora. Só os slides. Então tá bom. É porque tem a presença de vocês aqui aberta também. Ó, vocês sabem fazer balanceamento de reações? Vocês lembram como é que faz balanceamento? Eu sou bem ruim nisso, professor. Eu sempre É. tentei entender, mas não consigo. Não, então eu vou fazer até numa cor aqui, mas um azul para deixar vocês mais tranquilos, porque para vocês verem que não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? É mais treino mesmo, é mais treino e prática que vocês vão pegando o jeito de fazer o balanceamento. E qual que é a ordem que vocês têm que seguir para fazer um balanceamento? Esse macetezinho aqui ele é bem conhecido já. É a ordem do macho, tá? O que é essa ordem do macho? Você começa balanceando pelos metais, aqui no M, aí você passa para balancear os não metais, que são os não metais, tá? E no final, depois de você balancear os metais e os ametais, você passa para o carbono, o hidrogênio e para o oxigênio. Certo, gente? Aqui nessa reação, essa reação aqui é bem simples, tá? Mas geralmente, antes de começar um exercício na química, vocês precisam verificar se essa equação, se essa reação química está balanceada, tá? Se ela não estiver balanceada, vocês precisam conferir o balanceamento e fazer o balanceamento vocês mesmos. Aqui, nessa reação entre carbono e oxigênio, formando monóxido de carbono, que é esse CO, eu não tenho nenhum metal, tá? Eu também não tenho não metais, eu só tenho o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Então, passo direto para eles, já começo balanceando o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Eu também não tenho um átomo de hidrogênio, então eu já posso marcar um xizinho aqui nele. Nessa reação específica, eu só tenho que balancear o carbono e o oxigênio, certo? Então, vamos começar pelo carbono. Quando não tem nada escrito aqui, significa que é 1, tá? Você não precisa colocar esse 1 necessariamente, mas se não tiver nada, você tem que saber que é 1. Daí, como tem um carbono antes da seta, também tem que ter um carbono depois da seta. Tem um carbono depois da seta. Então, eu posso aqui ó, colocar esse 1 ficou bem feio. Então, o que eu tenho que fazer aqui com o meu caso de oxigênio? Tá vendo que eu tenho 2 oxigênios antes da seta e só um oxigênio depois da seta? Então, eu tenho muitos oxigênios antes da seta e só um depois da seta. Então, eu tenho que balancear essa minha reação. Tenho que fazer com que a mesma quantidade de oxigênios antes da seta tenha também depois da seta. Depois da seta, eu tenho só um oxigênio. Como que eu faço para colocar um gás oxigênio aqui? Eu posso colocar uma fração, seria 1/2, tá bom? Então, o balanceamento dessa reação fica um carbono mais meio de gás oxigênio, formando uma molécula de monóxido de carbono. Mas eu
digamos que eu não quero deixar números com fração, eu quero só números inteiros, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu tanto uma borracha. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Para eu deixar só números inteiros, eu tenho que multiplicar por 2 toda a reação. Então, eu faço assim, ó. Multiplica toda a reação vezes 2, mas tem que respeitar o balanceamento que você fez antes, tá bom? Aqui era 1, então você fazendo vezes 2, você vai ter 2 átomos de carbono. Aqui era meio, fazendo vezes 2, você vai ter 1 átomo de gás oxigênio. E aqui era 1 também. Fazendo vezes 2, você vai ter 2 átomos de oxigênio. Então, olha só como é que ainda dá certo. Ó. Eu tenho 2 átomos de carbono antes da seta, 2 átomos de carbono depois da seta. Eu tenho 2 átomos de oxigênio, de gás oxigênio antes da seta, e 2 átomos de oxigênio depois da seta, tá bom? E essas massas, olha que interessante, ó. Em uma reação química totalmente perfeita, tá? Digamos que existe um sistema ideal e sem perdas, o que é bem improvável, assim, mas digamos que exista. A soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Então, você tendo 56 gramas de reagentes, você vai ter que formar 56 gramas de produto. Essas somas aqui, elas vão acabar se somando, tá? Então, isso vai ficar um pouco mais claro no próximo slide. Então, olha só, em 1799, Joseph Louis Post reportou que a proporção que cada elemento entra na formação de determinada substância é constante, independentemente do seu processo de obtenção. Olha só a proporção aqui que o metano serve. Ó. A cada 4 gramas de carbono, no caso, ó, vocês lembram que a massa molar do carbono é 12, e a massa molar do hidrogênio é 1. O hidrogênio é o mais elementar dos elementos químicos, tá? Então, o que acontece aqui? Essa proporção de 12 gramas de carbono e 4 gramas de hidrogênio, ela vai sempre se manter quando essa molécula for quebrada. Tá? Então, se eu tenho 4 gramas de metano, necessariamente, se eu der um jeito de fazer uma clivagem nessa molécula, de quebrar ela só em átomos de carbono e só em átomos de hidrogênio, eu vou necessariamente do outro lado da seta ter 3 gramas de carbono e 1 grama de hidrogênio. Mas se eu começar com 16 gramas de metano e fazer uma clivagem nessa molécula, se eu conseguir separar os átomos de carbono e hidrogênio de uma forma perfeita, assim, eu vou ter, então, 12 gramas de carbono depois da seta e 4 gramas de hidrogênio depois da seta. Essa proporção de 3 para 1, de 3 gramas de carbono para 1 grama de hidrogênio vai acabar se mantendo sempre. Tá? Aqui é a mesma coisa com o etano, também acontece isso. Ó. Digamos que eu tenho uma fórmula que eu consiga fazer a quebra dessa molécula só em átomos de carbono e só em átomos de hidrogênio. Então, como é que vai ficar? Ó? A massa molar do etano é 30 gramas. E eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Então, necessariamente, se eu fizer essa quebra dessa molécula, eu vou ter 6 gramas de hidrogênio depois dessa minha quebra perfeita e 24 gramas de carbono depois dessa minha quebra perfeita. E se eu fizer a divisão, a relação entre massa de hidrogênio e massa de carbono, eu vou ter sempre a mesma relação aqui, ó, de 1/4. Essa proporção ela vai se manter constante. Daí vocês chegaram a fazer esse exercíciozinho químico? Esse daqui é só mais mesmo, ó. Pense comigo, ele quer que determinar o valor de x e y. E a gente sabe que a proporção em massa das substâncias que reagem, que são produzidas numa reação, é constante e invariável.
se essa reação for ideal, tá? Então, digamos que a gente tem uma reação ideal aqui, que tudo que eu reaja de hidrogênio e de carbono forme o metano, tá? Então, ó, no X ali, eu consegui formar 50 gramas de metano. E, inicialmente, eu tinha 10 gramas de hidrogênio. Quanto que eu preciso de carbono para formar essas 50 gramas de metano? E na experiência B, eu formei 20 gramas de gás metano. Mas eu já tinha 16 gramas de carbono. Quanto de hidrogênio precisou em gramas para formar essas 20 gramas de metano? Conseguem fazer rapidinho aí? A gente já tinha feito, professor. Ah, perfeito. Daí chegaram em x igual a 40 e y igual a 4, certo? Sim. Show. É isso aí, gente. Olha, quem for ficar para a próxima aula... deixa eu interromper a gravação.